Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade estarei falando sobre origem da vida e mais alguns aspectos da evolução. Se bem que os aspectos da evolução eu vou falar sobre dois. Mas não importa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é uma aula, tá? É apenas uma conversa. Vou tentar passar a ser o mais breve possível aqui e tentar resumir de forma bem simples aqui, tudo bem? Lembrando que isso aqui que você está vendo embaixo é somente uma brincadeira, tá? Tem muita gente melhor do que eu aqui, muito mais inteligente. Eu tento fazer minha parte, não sendo melhor que os outros, mas eu tento melhorar cada dia, aprender mais, tudo bem? Tudo bem, gente. O que acontece? Temos que imaginar como é que era a Terra antigamente. Há milhões de anos, ou melhor, bilhões de anos, como é que eram as condições da Terra. Por que eu falei há bilhões, eu não falei há bilhões de anos, eu não falei há bilhões de anos atrás? Por que eu não falei assim? Porque uma aula de português aqui, rapidinho, quando você usa esse A, quando você escreve ele com H, tá? Esse há milhões, há bilhões de anos, ele já dá a ideia de passado, bem? Então você nunca vai utilizar essa palavra, mesmo falando há bilhões de anos só, nunca há bilhões de anos atrás. Ou então você pode falar bilhões de anos atrás, aí sim, sem enfiar aí, tudo bem? Mas só uma dica de leve aí para acrescentar isso aí um pouquinho a seus conhecimentos. Muito bem, há bilhões de anos, como é que era a atmosfera da Terra? Ela tinha o que? Hidrogênio, metano, nitrito, amônia, vapor d'água. Era a composição da atmosfera terrestre. Havia várias tempestades, havia várias descargas elétricas, na verdade, e muita radiação. Por quê? Essa atmosfera era muito hostil à vida que nós conhecemos hoje. Porém, dadas essas condições, temos que estar para entender o que nós precisamos para ter vida, como nós a conhecemos. Não importa se células, não importa. É necessário o quê? Os aminoácidos. E, lógico, uma cadeia de aminoácidos forma as proteínas. Beleza. Como que surgiu? Que as pessoas dizem assim, mas você tem que ter muita fé para acreditar que a vida surgiu do nada. Gente, ninguém tem fé do surgimento da vida. Só tem fé religioso fundamentalista. Isso aqui não é contra a religião. Esse vídeo aqui é realista. Primeiro, o que é o nada? O nada é um conceito muito abstrato. Por exemplo, tem mulheres que parece que ficam cegas na hora que elas vão sair. Ela tem um montão de roupa e fala, não tenho nada para vestir. Nada é uma coisa muito abstrata. Por exemplo, se eu retirar todo o ar, toda a matéria daqui, vamos para o espaço, onde não tem atmosfera, nada. O que tem ali? Aí você vai dizer, nada. Não, o espaço ele é alguma coisa. E ele pode ser distorcido. Sim, ele pode curvar igual a um tecido, só que não em 2D, mas em 3D. Já foi provado isso. Já fizeram o experimento, mas eu não vou falar sobre isso agora porque é algo mais complexo. Só mostrar que o espaço ele é alguma coisa. Mesmo que você retire toda a atmosfera, não há um nada absoluto, há alguma coisa. Então só não podemos substituir alguns questionamentos que ainda existem, que ainda perduram. Nós não podemos substituí-los por superstições, nem por crença, porque todas as vezes que o ser humano fez isso, ele quebrou a cara. Todas as vezes. Então, temos que ser realistas. Muito bem. Então, dadas as condições anteriores, tem como surgir aminoácido do nada, entre aspas? Sim, Stanley Miller, se não me engano foi em 1954, ele fez um experimento onde eu vou deixar aí na tela mais ou menos o modelo, ele colocou água embaixo, hidrogênio, amônia na parte de cima, esses gases subiam, a parte onde ele colocava, ali onde vocês estão vendo ali, onde eles davam descargas elétricas, simulando as tempestades que haviam na Terra primitiva, e depois esses vapores eles condensavam, depois eles voltavam a ser líquidos novamente. E o que ele descobriu ali? Aminoácido. Opa,
pode surgir espontaneamente, reações químicas podem gerar matéria orgânica? Sim. Claro que esse experimento ele foi criticado por razões erradas, mas foi possível provar que, dadas as condições da Terra primitiva, é possível reações químicas produzirem matéria orgânica. Não é só isso. Claro que as primeiras células, os primeiros seres vivos, eles não tinham a cadeia de DNA com a molécula replicadora complexa, mas o que é preciso? É preciso nucleotídeos, é preciso uma ligação entre esses nucleotídeos, não apenas uma sequência, mas também emparelhamentos. E o que é preciso para isso? Existe uma argila, isso foi feito através de escavações, chamada momorilonita, esse nome estranho, que ela facilita tanto a ligação desses nucleotídeos e os emparelhamentos, formando seu DNA. Tá, mas esses nucleotídeos formados por quê? Esses nucleotídeos? Bom, como que eles iam se formar, dadas as condições da Terra primitiva? Olha só, em 61, o bioquímico Juan Oro ele fez um experimento onde ele pegou a água, aqueceu, colocou ácido cianídrico e colocou também o que é ali dentro. Ele colocou amônia, aqueceu levemente e o que surgiu? Adenina. Adenina é o nucleotídeo também presente nas células de moléculas de DNA. Então é possível acontecer isso. Mas a momorilonita, que também facilita não só a ligação entre os nucleotídeos, mas também dos aminoácidos. Então é possível. Agora, o que acontece? Na natureza, existe, claro, as primeiras formas de vida não tinham DNA, mas é possível surgir esses elementos do nada? Os experimentos mostram que sim. Mas a natureza existe vários lipídios, que eles têm a tendência de formar bolsas, como se fossem bolsões. E quando há uma sequência, uma cadeia de nucleotídeos, que é um elemento replicante, ele entra nesses lipídios, porque isso é encontrado na natureza, já é provado, ele sempre foi abundante, e nós vimos que, através do experimento que foi feito em 61, esses nucleotídeos eles podem surgir, e quando eles surgiram, juntamente com a ligação dos nucleotídeos formando uma sequência, uma cadeia replicadora, os bolsões de lipídios, as células lipídicas, vamos chamar assim, eles têm uma característica interessante. É como se fosse aqui, ó. Tá vendo aqui? Algo entra, por exemplo, só que não sai. Isso temos aqui a primeira estrutura das células. E os experimentos mostram que os primeiros seres vivos eram algo parecido com o que? Arqueocélulas. Porém, elas não são as primeiras. Que bactérias não foram as primeiras formas de vida, mas é algo parecido. Então foi algo semelhante a isso. Então é possível surgir isso do nada? Sim. Então o que acontece? Essas cadeias lipídicas que formavam bolsões e que receberam esses nucleotídeos formaram as primeiras estruturas simples celulares. Mas podemos aqui, dadas as condições do tempo antigo, saber como que surgiu ou tentar o que? Especular. Porém, o que foi falado até agora aqui, eu li artigos científicos, livros, para falar o que estou falando aqui. Não estou baseado no que eu estou pensando, no que eu quero, não. Estou baseado em fatos, tá? Estou baseado em estudos. Então o que acontece? É possível sim surgir isso do nada. E agora que começa. O que tem a ver com a evolução? Bom, a evolução, geralmente quem estuda a evolução, estuda a origem da vida, porque são coisas distintas, mas uma está ligada à outra. Porque a evolução ela diz o seguinte: não importa como a vida começou, a evolução diz isso. Não importa se foi um alienígena, não é isso que diz, lógico, não estou falando, mas não importa se ela foi um alienígena, se foi o Gasparzinho que trouxe, claro que não é isso, né? Só estou falando em tese. Mas ela diz que não importa como a vida começou, mas uma coisa é provada: quando a vida, uma vez que surge a vida, essa vida se desenvolve.
Então, os primeiros seres vivos, como é que eram? Eram como essas células simples, vamos chamar assim, mas eles teriam que ser o quê? Um ser heterótrofo ou autótrofos. O que é isso? Seres autótrofos são aqueles que produzem, ou melhor, aqueles que produzem o próprio alimento. Eles podem mesmo produzir seu próprio alimento. E os heterótrofos têm que vir de fora. Bom, os primeiros seres vivos tinham que ser algo mais simples. Eles não poderiam ser heterótrofos, tinham que ser autótrofos, tinham que pegar de fora. E dadas as condições que acontecem, as primeiras formas de vidas que nós podemos que os seres humanos têm pesquisado e têm buscado informações sobre isso, é mais provável que eles realizassem o quê? Algo como fermentação, porque a água estava sempre evaporando. Então eles pegavam e faziam o que as bactérias fazem, processo de fermentação. Uma vez que há esse processo de fermentação, libera o quê? O gás carbônico, certo? Liberando o gás carbônico, há algo diferente aí, porque as células, as primeiras, vou chamar de primeiras células, elas eram tão assim, simples, e devido à radiação que havia, porque não havia a camada de ozônio, essas células, elas não se reproduziam iguais, só que elas vão dando surgimento a outras. Elas podemos, como eu falei aqui, havia algo replicante dentro dessas primeiras células, então elas podiam reproduzir, porém, ia dando coisas diferentes. Então, conforme o aumento do gás carbônico, surge seres que pegam esse gás carbônico associado à luz e transformam em alimento. Isso nós conhecemos como fotossíntese. Opa, as plantas fazem isso. Esses são os seres autotróficos. Aí eles produzem o oxigênio. Produzindo o oxigênio, surgem outros seres que, como as células estavam sempre multiplicando e modificando devido ao ambiente, surgem seres que agora fazem a respiração, que já não é mais qual é o nome que eu falei agora há pouco? Não é mais a fermentação. Então aí vai se evoluindo. A partir daí, isso demorou muito. Por quê? Os primeiros vertebrados só foram surgir há 400 milhões de anos. Os primeiros seres vivos que foram unicelulares, acredita-se que, aí sim, especula-se que seja entre mais ou menos 3,5 bilhões, por aí. Alguns vão dizer que até mais tarde, mas é mais ou menos por aí. Então demorou muito para acontecer. Até surgir as primeiras formas de vidas vertebradas. Demorou muito, mas uma coisa é verdade, que a evolução tem visto isso. Ela pode ser provada, porque a base científica, é a teoria da evolução, que a comunidade científica aceita, e ela diz o seguinte, falando sobre o aspecto agora da evolução, uma vez que essa vida se desenvolve. Então foi o que aconteceu. Os primeiros seres heterótrofos deram origem, que faziam fermentação, deram origem a seres que são autotrófos, que faziam fotossíntese, e depois deram origem a outros seres que são autótrofos, mas que agora tem um processo de respiração celular que não é mais a fermentação. Muito bem. Tentando explicar isso aqui, acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, depois perguntem. O que acontece? A evolução, ela tem uma seguinte questão. Esse vídeo vai demorar um pouquinho, tá, gente? Deve passar um pouquinho deve chegar aos 20 minutos. Não, tem um pouquinho de paciência aí. Algo interessante. Eu falei num aspecto da evolução, que a evolução não é origem da vida, é diferente. Ela estuda a partir de quando a vida surge e ela se desenvolve, tá? O segundo aspecto, que a evolução, ela diz que uma vez havendo vida, essa vida evolui, beleza. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, a evolução, ela não nega a existência de seres supostamente espirituais e também não valida.
ela é neutra, ela explica as coisas naturalmente. É isso que eu quero dizer. Ok? Agora, a minha posição é uma vez que você só vê o natural acontecendo, logo não há motivo e razão para acreditar em coisas fantasiosas. Então, a evolução, ela não valida a existência de Deus e de Espírito, nada disso, ainda bem ela não refuta. Ela só explica naturalmente como a vida evolui. Apenas isso. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês. Tá ok? Muito bem. E outra coisa. Aí eu falei do DNA e tudo mais. Os seres que nós temos hoje, que existem, são compostos por DNA e nós temos compatibilidade. Isso prova o quê? Que a evolução é uma realidade. É uma realidade. Eu até anotei aqui, porque não tem como eu falar tudo, senão não tinha como gravar. Eu vou deixar o site aqui na descrição, ok? Falando sobre a compatibilidade do DNA humano com alguns seres. Tudo bem? Olha só. O ser humano tem seu DNA compatível com bonobos, que são uma espécie de macacos, que são primatas também, lógico, 98,8% de compatibilidade. Chimpanzés, também 98,8%. Gorila, 98,4% de compatibilidade. Muita gente vai ficar pasmada agora. Ratos. O ser humano tem 97,5% de compatibilidade com o DNA do rato. O que isso prova, gente? Que todos nós viemos de um ser comum. Todos nós. Todas as formas de vida. Vegetal, animal, seja lá o que for. Orangotango, 96,9%. Vacas, entre 75% e 80%. Mais. Peixe fibra, 70%. Peixe fibra, 70%. Olha o inseto aqui, ó. Mosca da fruta tem 60% de compatibilidade. Coincidência? Não, gente. Quer ver vegetal? Vamos para o vegetal também. Banana, 50% de compatibilidade. Quer maior prova que isso? Como é que nós temos compatibilidade com seres que são totalmente diferentes do ser humano? Como? Por quê? Isso a evolução explica. Todos nós viemos de um ser autorreplicante em comum. Simples assim. Que depois ele foi evoluindo. O que mais? Vamos botar aqui. Banana, nós temos 50% de compatibilidade. Repolho, 40% de compatibilidade. Gente, eu vou deixar o site. Isso aqui é baseado em pesquisa. Não é baseado no que está na minha cabeça, não. Tá? Eu não falo aquilo que eu acho. Eu falo aquilo que é. Aquilo que pode ser provado. Tá? E tem outra coisa. Se eu não me engano, o arroz... Se eu não me engano, não está nesse site. Eu vi em outro lugar. Agora eu não lembro qual. Acho que foi até não sei quem falou isso. Mas eu vi esse negócio. O arroz tem 11% de compatibilidade com o DNA humano. Gente... Eu acho que eu já até falei demais. Lembrando que, só para resumir, dadas as condições da Terra primitiva, devido à radiação, devido àquele processo todo, havia seres se multiplicando, dando origem a outros, porém, matérias orgânicas, a partir das reações químicas, eram produzidas ali. Surge a vida, essa vida evoluindo essa vida, nós podemos ver que todos nós temos algo em comum, porque provando que todos nós tivemos uma mesma origem. Tudo bem? Lembrando que a evolução, ela não é um achismo, ela é uma ciência. E uma coisa, a evolução, ela explica naturalmente como a vida ela evolui, tudo bem? Então, espero ter explicado bem, espero que fique melhor. Não falei do surgimento dos primatas, porque vai ficar muito longo. Eu vou fazer isso em outro vídeo, falarei sobre
o surgimento dos primatas e estarei explicando um pouquinho sobre isso, tudo bem? Então, quero deixar um grande abraço a todos. Desculpa aí pelo tempo aí demasiado aí do vídeo, mas acredito que para uma boa causa, tudo bem? Então, estude mais sobre isso. Dúvidas, perguntas, fique à vontade, tá bom? Só não fique à vontade aqui para xingar e para agir de molecagem. Isso aí não, tá? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Sucesso aí.